Nossa Senhora nascer. Você imaginou isso? Uma congregação fundada para Nossa Senhora, só que 500 anos antes de Nossa Senhora nascer. Que santo é esse? Do Antigo Testamento, portanto, né? Quem é? Santo profeta? Parece não? Santo Elias. Elias. Falaram do profeta Elias? Não é? Quando Jesus fala na cruz assim, Eli, na sabata, meu pai, porque me abandonaste, lá de baixo, alguns ficaram Eli. Então pensa assim, ele está clamando Elias, está chamando por Elias, né? Porque Eli realmente é pai ou é Deus. A palavra é o Gabriel, né? El é Eli. Do hebraico para o português quer dizer Deus. Né? Então Eli é Deus. Então Elias é fogo de Deus. Né? Elias, no sentido hebraico, quer dizer fogo. E acende o fogo. E Elias é o fogo de Deus. Então a palavra Elias significa fogo de Deus. Né? Toda vez que vocês veem um santo, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, essa palavra é porque é alguma coisa relacionada, vamos colocar aqui, Rafael, medicina de Deus. Entendeu como é? A palavra era em hebraico é Deus. Né? Então, Santo Elias, ele estava no monte, agora vocês vão descobrir qual a hora que ele fundou, hein? Ele estava no Monte Carmelo. Ah, já pegou, hein? Os carmelitas, né? E aí, o que aconteceu para ele fundar essa congregação? Bom, primeiro, Santo Elias estava numa luta muito grande contra uma rainha chamada Isabel, que influenciava o rei contra os profetas de Deus. E ela tinha os profetas dela, que era do Baal, dos Canons, né? Fazia sacrifício de criança, fazia uma barbaridade. E tinha os profetas de Deus que moravam nas montanhas. E ela mandou matar todos os profetas de Deus. A tal ponto que Santo Elias fugiu, isso antes do Monte Carmelo, ele fugiu para não ser morto, né? E aí ele jogou, vou usar aqui uma praga, na verdade é uma maldição, né? Que não iria chover mais ali, né? Enquanto ele não quisesse. Olha, veja bem, ele não colocou a palavra enquanto Deus não quiser. E aí os teólogos diziam, colocou enquanto ele, e se ele colocasse enquanto Deus não quisesse, Deus ia se apiedar para ele, ou chover antes. Então tinha que ser ele que tinha que desfazer. E aí ele fugiu e ele estava tão desacorçoado com o mundo, com o pecado do mundo, que ele pôde embaixo de uma árvore para morrer, perto do deserto, né? E ali ele ficou para morrer de fome, né? E tal. Aí aparece um anjo e dá um pão para ele, e ele não quer comer o pão. Ali eu acho uma coisa muito interessante na parte de Santo Elias, que eu achei muito bonita essa parte. Que ele fala assim, eu não quero comer o pão, porque eu sou o último profeta de Deus. Então, se eu morrer, não haverá mais nenhum profeta na terra. Agora, ele não diz isso que eu vou dizer, mas Santo Tomás de Aquino e outros santos dizem que ele achava, Santo Elias, se ele, como último profeta de Deus, morresse, não tivesse mais nenhum profeta, ninguém fiel a Deus, Deus estaria como que obrigado a destruir novamente a terra, como fez na época do dilúvio, porque ele encontrou mais ninguém na terra que valesse a pena. Então, aí que vem a parte interessante do anjo disse para ele: Elias, come teu pão, porque ainda existe 7.000 que não dobraram o joelho para Baal. Então, moral da história, São Tomás de Aquino comenta, né? Se você acha que você é o último fiel na terra, você olha para o mundo inteiro, o mundo inteiro está devastado, sem fé e sem honra, né? Aí você fala, mas só eu que estou fiel a Deus. Então, né? Quando você pensa assim, você é o último fiel a Deus, pode saber que ainda existe 7.000. Você pode não conhecer, mas tem 7.000 pela terra que ainda é fiel a Deus. Interessante, né? Aí como ele viu que não ia adiantar ele morrer, porque existe 7.000 ainda, aí ele comeu o pão. Né? Comeu o pão e foi para a casa da viúva. A casa da viúva você conhece a história, né? Não? Chegou lá, essa viúva ela era de outra região, então ela não conhecia bem. Mas eles tinham noção do Deus de Abraão, né? Só não era judeu como ele. E chega na casa da viúva, Deus tinha mandado, lá na viúva Serepta.
E como a seca pegou tudo, ela chegou na casa dela e falou assim, mulher, e ela trabalhando lá, ela era uma senhorazinha, né? Dá-me de comer. E ela tinha um filho doente. Meu senhor, eu só tenho um pouquinho de farinha, eu vou misturar no azeite, e eu e meu filho, que é doente, nós vamos comer e vamos esperar a morte, porque não existe mais nada para fazer. Não temos nem mais água, e nem mais farinha, e nem mais azeite. Só um pouquinho, só dá para uma refeição. Aí Santa Teresa falou assim, pois me dê sua farinha, seu azeite, e desse cantil de azeite, farinha e água, não faltará. Bom, qualquer um de nós, com filho ainda, em casa, diz assim, ó, não sei quem é o senhor, me dá uma desculpa aí, mas pega o seu treino, eu não vou fazer isso não. Não, mas nós, naturalmente é isso. Mas a mulher, talvez por causa do Espírito Santo, ou Deus mandou ele ir até ela, né? Então Deus tinha indicado. Então, com certeza, ela, uma moção do Espírito Santo, olhou para ele, tá bom. De qualquer forma, vão morrer mesmo. O senhor come sua refeição e eu e meu filho vamos morrer de fome. Vai lá fazer o pão. Ela pegou a farinha do trigo, né? Com azeite, então um pouco de farinha, voltou para assar e deu para Elias. Elias comeu, olhou para ela e falou assim, agora faça o seu e o seu filho. Mas como eu usei o último, vá lá e faça. Aí ela chegou no pote, a mesma quantidade. E durante 3 anos seguidos, o pote de farinha, de água e de azeite nunca baixou. Depois de 3 anos, voltou. Aí chegou lá, aí o povo já viu Elias, nem sabia que era ele o causador da seca, foram lá pedir perdão a ele. Perdoe. Aí falou assim, vamos para o Monte Carmelo. O nome do Monte Carmelo significa escolhe leite e mel, estava muito seco, né? Ele se ajoelhou lá em cima do Monte Carmelo e aí ele começou a olhar para o mar. Começou a rezar, pedindo a chuva. Mas não pensa que foi fácil não. Nessa hora Deus deu uma provaçãozinha para ele. A hora começou a passar e ele lá, olhava. E aí algumas pessoas, os jovens ficaram em volta dele, para querer ser discípulo dele, né? Foram 9 jovens, vendo toda essa história, ficaram lá para ser discípulo dele. Ficaram lá olhando, e nada, e hora passa, o sol quase dá para se findar. E ele disse que antes do sol se pôr ia ter a chuva, né? E agora, sabe que o sol vai se pôr e não vai vir a chuva? Já fazia 3 anos que ele não viu chuva. Aí, Santa Teresa olha lá no horizonte, no mar, e vê uma fumacinha branca saindo do mar, um vapor. Esse vapor bem bonitinho sai do mar, vai no céu e forma uma nuvem que está no tamanho da pegada de um homem, ou seja, o tamanho de um pé, né? Pequenininha, e veio em direção ao Monte Carmelo. Aí ele falou para um desse discípulo, vá lá, diga ao rei Acabe que a chuva está vindo. Aí ele confiou e foi lá e falou, fecha a janela que a chuva está vindo. O rei não viu nada, né? Só que ele ia no vizinho, era Elias, né? Bem pequenininha. Quando chegou em cima do Monte Carmelo, bem em cima dele, essa nuvem pequenininha, ela de uma vez só toldou todo o horizonte. Conta quantos? 4 cantos, e aí veio a chuva torrencial. Aí Santa Teresa teve a seguinte revelação anterior. O mar, muitas vezes na Bíblia, o mar representa o mundo que está contaminado pela corrupção e pelo pecado, o sal, né? Nesse caso aqui, o mar muitas vezes representa isso na Bíblia. Você já percebeu isso na Bíblia? Representa o mundo pecaminoso. Desse mundo pecaminoso, Deus vai tirar uma criatura daqui, desse mundo, mas uma criatura totalmente pura, totalmente imaculada, sem nada a ver com esse mar de pecado. E essa nuvenzinha, que é a criatura imaculada, ela vai trazer, quando chegar o momento certo, em cima do Monte Carmelo, aquele que vai trazer a fecundidade de novo para o mundo, a fecundidade da graça, a santificação das almas, a vida, né? Foi o que aconteceu. Então ele chamou os 9 que queriam ser discípulos dele e falou assim, olha, vocês vão ficar aqui no Monte Carmelo e vão fazer oração, jejum e penitência para que venha logo a mãe do Messias, a qual nome ele não sabia. Mas aqui vocês vão fundar essa congregação e essa congregação então vai sempre rezar pela mãe do Messias, porque vindo a mãe do Messias, essa criatura que vai sair desse mundo e que vai trazer o Salvador para o mundo inteiro. Interessante, né? E aí
Com o tempo, essa congregação depois tomou o nome de Carmelitas, os monges do Carmelo. Depois veio o cristianismo, lógico, eles aderiram ao cristianismo. Agora uma coisa interessante com Nossa Senhora de Fátima. Todos são a Virgem Maria. Nossa Senhora de Fátima apareceu de 13 de maio a 13 de outubro. No dia 13 de outubro, enquanto as pessoas viam o milagre do sol, que era o sol indo para um lado para o outro e tal, as crianças viram todo o mistério do Rosário, como um filme. Jesus nascendo, morrendo e a ressurreição, todos os mistérios. E qual é o último mistério dos gloriosos? É a coroa. Mistérios gloriosos, 30 de dezembro, o que a gente contempla? O quinto mistério glorioso, a coroação. Então eles assistiram a coroação de Nossa Senhora no céu, como ela foi. Aí é que vem a parte interessante. Nossa Senhora foi coroada no céu usando a roupa de Nossa Senhora do Carmo, segundo a revelação da Lúcia. Por quê? Porque a última coisa que aconteceu, vamos dizer assim, foi a coroação de Nossa Senhora, né, no mistério. Então, a ligação da coroação de Nossa Senhora no céu com a história do Monte Carmelo, a nuvenzinha lá. Então, por causa disso, tem essa ligação que Nossa Senhora foi coroada no céu com o vestimento de Nossa Senhora do Carmo, que foi a primeira congregação feita a ela, antes dela nascer, com a visão de que ela ia ser a Imaculada Conceição, aquela que saiu do mar pura e sem mancha. Bonito, né? A interligação é muito bonita isso daí. E hoje nós estamos aqui para fazer o que Jesus fez no céu. Coroar, ele coroou a sua mãe, nós vamos coroar também a mãe dele, que é a nossa mãe também.